Sejam muito bem-vindos ao CCN Jornal. Hoje a partir do mirador da barragem de Santa Luzia, onde podemos observar um dos mais belos postais da região centro do país. O facto de estarmos neste sítio deslumbrante tem uma explicação muito simples. A 27 de setembro assinala-se o Dia Mundial do Turismo e mais uma vez queremos recordar o que torna Pampilhosa da Serra um concelho tão especial. O Flávio está aqui ao lado na companhia de um convidado bem conhecido dos pampilhosenses, exatamente para percebermos de que forma a Câmara Municipal tem olhado para o setor do turismo ao longo dos últimos anos, na tentativa de potenciar este território lindíssimo. Não é assim, Flávio? É verdade, Joana. De facto, o concelho de Pampilhosa da Serra tem um potencial turístico distinto e nós não poderíamos deixar de assinalar esta data. Para o efeito, estamos com o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Custódio, na tentativa de perceber de que forma é que se tem traduzido esta aposta do município num setor de vital importância para o concelho. Sr. Vice-Presidente, esta tem sido uma aposta bem-sucedida? Eu julgo que sim. É uma aposta que tem já há muito tempo, porque qualquer fruto que possamos vir tirando do turismo, já tivemos que começar a fazer essa aposta lá muito atrás. Eu recordo que, por exemplo, feiras como BTL e FIA em Lisboa, já há cerca de 10 anos que nós vamos a Lisboa fazer precisamente a divulgação do nosso concelho. E, portanto, sim, acho que temos tido esse fruto desse trabalho e desse empenho, e acho que hoje, claramente, o Concelho da Pampilhosa é um concelho muito procurado, precisamente porque temos o que hoje muita gente procura. Costumo dizer isso a brincar, mas é verdade, porque a Pampilhosa pode não ter mosteiros, pode não ter castelos, pode não ter monumentos magníficos, mas tem o monumento melhor que a natureza nos dá, que é precisamente espaços como este onde nós estamos, com a natureza no seu estado puro, no seu estado original, e isso hoje, cada vez mais, há pessoas à procura destes recantos. E, portanto, o que nós temos feito ao longo de todos estes últimos anos é precisamente potenciar tudo o que é um cartaz do turismo virado para a natureza. Por isso é que o Concelho da Pampilhosa é um dos concelhos que tem mais percursos pedestres homologados, por isso é que temos uma série de percursos BTT e idênticos ao onde estamos agora, para já não falar nas nossas praias fluviais também, e por exemplo agora um dos últimos que é o projeto Dark Sky, precisamente porque a Pampilhosa tem condições de exceção para poder fazer a observação noturna das estrelas da Via Láctea e, portanto, no fundo, tínhamos e temos toda a solução aqui debaixo dos pés, só precisamos é de potenciar e divulgar da melhor maneira. E a maior prova que este turismo tem de facto dado resultados é que surgiu nos últimos anos uma série de investimentos no que diz respeito ao alojamento local, ao hotel, a empresas de animação turística, coisa que antigamente não existia, e isso só podem aparecer precisamente porque há procura e felizmente, como ainda agora vimos durante o verão, a maior parte desses alojamentos estiveram com lotação máxima e portanto acho que essa aposta que nós continuamos a fazer no turismo da natureza é uma boa aposta e acho que ainda temos muito para caminhar, mas estamos no caminho certo. Pegando nisso que estava a dizer, no facto das unidades de alojamento local terem registado uma taxa de lotação muito aceitável para esta altura de pandemia, acredita que também este contexto, apesar de ter trazido obviamente coisas muito negativas, este contexto pandémico, também serviu para despertar de certa forma os portugueses para o conjunto de potencialidades que há no país, no geral? Sentiu esse efeito também aqui em Pampilhosa da Serra? Claro que sentimos. Este ano, sendo certo que durante o verão nós temos sempre muito mais pessoas a visitarem o concelho, este ano tivemos muito mais pessoas e mais tempo também, precisamente porque muitas das pessoas que acabavam por ir para outros sítios que nem o seu país conheciam, este ano colocaram este interior no seu roteiro turístico. E de facto tivemos muito mais pessoas e a maior prova foi todos os alojamentos locais que nós tivemos ativos tiveram praticamente com lotação a 100%. Isso significa que realmente as pessoas cada vez mais valorizam estes espaços do interior, valorizam este espaço da natureza, até porque a maior parte das pessoas que estão enfiados em caixotes, autênticos caixotes em Lisboa, uns em cima dos outros, com as preocupações da pandemia que têm, aqui de facto dá-nos esta possibilidade, como ainda agora estamos, poder estar ao ar livre e não estarmos com máscara, porque de facto a natureza ainda nos vai possibilitando isso também. Como é que perspectiva o futuro do turismo no concelho? Ainda há margem para crescer mais? Há muito para crescer, há muito por fazer.
Algumas destas ideias são apenas algumas das que nós temos desenvolvido, mas tudo o que sejam estes turismos da natureza, aliás, acho que, sobretudo para os municípios que estejam mais atentos, devem perceber que já há muito tempo que nós fazemos muitas apostas em eventos, sobretudo ao fim de semana, precisamente para potenciar o alojamento, e essa nossa aposta é precisamente essa, é de termos um calendário muito ativo e permanente em acontecer praticamente todos os fins de semana, haver sempre acontecimentos destes ligados com a natureza. E, portanto, acho que se juntarmos esses dois fatores, o primeiro, essa ligação com a natureza, segundo, esta vontade que se percebe que cada vez mais as pessoas procuram este destino de natureza, não tenho dúvida que a Pampilhosa ainda tem muito para caminhar e tem muito para oferecer a todos os que nos visitam. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Obrigado. Joana, por aqui terminamos, já percorremos parte das potencialidades do Concelho de Pampilhosa da Serra. Fica o convite a todos os que queiram vir descobrir este Centro da Natureza. A emissão segue contigo. Muito obrigado, Flávio. Sem dúvida que há muito por descobrir e muitos momentos para colecionar. Do turismo passamos para um setor também de vital importância para o Concelho. Numa altura em que começa a apanha do medronho, fomos ao encontro da Lenda da Beira, uma empresa sediada na Pampilhosa da Serra com perto de uma década de existência. A empresa dedica-se sobretudo à produção de aguardente de medronho e alia a vertente comercial à proteção e sustentabilidade do território. São já 50 hectares de medronheiro em território pampilhosense, propriedade da empresa Lenda da Beira. Numa das plantações, perto da aldeia de Signo Samo, o fundador da empresa, José Martins, falou-nos de um projeto que começou a ser idealizado no início deste milénio, mas que só viria a ser efetivado no final de 2011. Olha, surgiu a oportunidade pela necessidade de também termos aqui a ocupação do próprio solo. Isto nasceu de uma coisa simples. Os meus pais eram proprietários de algumas corelas, como se diz aqui, nesta zona. Entretanto, com os incêndios têm devastado esta zona. Tudo o que era pinhal, que era a grande fonte de rendimento que aqui existia, desapareceu. Da dificuldade nasceu a oportunidade. Cerca de 6 anos após as primeiras plantações, os medronhos da empresa começavam a emergir e o sonho ganhava forma. Entre algumas das culturas que foram pensadas para isto, surgiu a oportunidade do próprio medronheiro, porque era uma cultura espontânea que nasce aqui, que não quer grande trato. Ainda hoje nasce espontaneamente aqui no nosso território. É uma espécie endógena e realmente, portanto, era viável e daí surgiu a oportunidade de fazermos uma plantação organizada. As plantações organizadas da Lenda da Beira servem essencialmente para a produção e comercialização de aguardente de medronho, ainda que a empresa também venda o fruto fresco. Mas afinal, quantos medronhos são necessários para fazer uma garrafa de aguardente? É uma questão de fazer contas. Para fazer 1 litro de aguardente são precisos 6 kg, em média. Tem a ver depois com o grau de açúcar de brix que os medronheiros possam ter, mas para fazer 1 litro de aguardente são precisos 6 kg de medronhos. Quilos de medronho que só podem ser colhidos após percorrido um processo natural que deve ser religiosamente cumprido. Isto tem aqui um ciclo um pouco longo, portanto o medronho começa a amadurecer finais de setembro e inícios de outubro, começamos a fazer a colheita, na mesma altura que o medronho amadurece também está a dar a flor para o fruto do ano seguinte e o medronho não amadurece todo em simultâneo, portanto normalmente nós fazemos a colheita entre finais de setembro e meados de dezembro e durante esse período fazemos diversas passagens só para colher os medronhos vermelhos. Portanto, estamos aqui a falar numa janela mais ou menos de 2 meses e meio, em que são feitas diversas passagens para colher só mesmo os medronhos vermelhos. Após esta colheita, segue-se o período de fermentação, que demora no mínimo 2 a 3 meses, para depois se iniciar a destilação. No alambique, graças ao vapor da caldeira, o álcool do medronho transforma-se temporariamente em vapor. Depois, passa por um purificador para apurar ainda mais o sabor do produto final. Uma vez concluídas estas fases, o vapor passa pelas serpentinas de arrefecimento, fazendo com que se transforme em líquido, ou seja, a tão desejada aguardente de medronho. Por último, é importante que a aguardente repouse cerca de 1 mês em cubas de inox para ser finalmente engarrafada. Este produto final, dizem os apreciadores, é de elevada qualidade, mas o potencial do medronho vai muito para além da aguardente. Portanto, há um trabalho de investigação que tem que ser aqui feito e que eu gostava que fosse levado a sério, porque neste momento já começam a haver alguns produtores com alguma expressão
também, mas era preciso também criar aqui alguma investigação para conseguirmos termos aqui outros produtos alternativos que derivam do próprio medronho. Para além da vasta gama de produtos a que podem dar origem, as plantações de medronho são igualmente uma alternativa natural na prevenção e combate ao flagelo dos incêndios. Não será a solução, mas será pelo menos uma alternativa. O medronheiro realmente é uma cultura que se dá na nossa zona. É pena que não haja uma aposta séria nesta cultura, que realmente os nossos governantes não olham para isto como uma oportunidade de fazermos a gestão do nosso território. Não seria a única, mas é viável. É um arbusto que realmente genera muito bem após o incêndio. Não cria uma grande copa, não é muito alta, portanto acaba também por servir de corta-fogo, e é realmente uma das coisas que eu pedia, e temos que pedir a quem pode chegar ao poder que realmente o faça, porque há muitas culturas que são alternativa, mas o medronheiro é uma delas e devia de ser levada a sério. Para já, continuará certamente a ser levado a sério pela Lenda da Beira. A partir de 2022, se tudo correr conforme planeado, a empresa que dá trabalho a 3 pessoas a tempo inteiro espera conseguir produzir anualmente entre 7 a 10 mil litros de aguardente. Os consumidores agradecem e o território também. Continuam a ser executadas diversas obras no concelho que visam a melhoria da qualidade de vida e a segurança da população. No centro da aldeia de Fajão está praticamente concluída a requalificação do Parque Verde, enquanto que os serviços municipais perseguem os trabalhos de limpeza de bermas em toda a área do concelho. Está em fase final a requalificação do Parque Verde em Fajão, junto à Igreja Matriz. Os trabalhos consistem na limpeza e execução de pequenos ajustes na funcionalidade do espaço de lazer existente. Através da aplicação de mobiliário urbano, da criação de um espaço para a prática de exercício físico e do tratamento do coberto vegetal, o objetivo é proporcionar aos habitantes e visitantes um local de convívio atrativo e acolhedor. O investimento do novo espaço é de cerca de 87 mil euros. No que diz respeito a outras intervenções, os serviços municipais continuam a levar a cabo ações de limpeza de bermas em diversas localidades do concelho. A prioridade é melhorar a segurança e as condições de circulação dos automobilistas, sendo que o alargamento da faixa de segurança diminui simultaneamente o risco de incêndio. No Trinhão, está a ser realizada a reabilitação de um muro de suporte de estrada, que tinha sido recentemente danificado. O mesmo aconteceu em Fajão, estando esta intervenção já concluída. Por outro lado, numa estrada de ligação a terrenos agrícolas, construída no esteiro, estão a ser colocados aquedutos e outras estruturas que contribuem para a estabilidade do piso e reforçam a sua segurança. Vamos agora espreitar o tempo para os próximos dias. No fim de semana é esperado céu limpo, com máximas a oscilar entre os 20 e os 23 graus. Depois, as nuvens devem regressar e nos últimos dias da semana está prevista a descida da temperatura e também a queda de aguaceiros. E assim chegamos ao fim de mais um CCN Jornal. O que não tem fim, como pode ver, é o horizonte desta e outras paisagens que conferem um brilho tão especial ao território. Que tenham uma semana plena e inspiradora, como o cenário que nos envolve. Despeço-me de si, já com o encontro marcado para a próxima sexta-feira, aqui no CCN. A atualidade e a alma do nosso concelho, sempre consigo.